Você já se sentiu esquecido? Como se a vida tivesse te colocado num canto, longe dos sonhos, longe das promessas, longe de tudo o que você acreditava que poderia ser? Hoje eu quero te contar a história de um personagem bíblico pouco conhecido, mas que carrega uma das maiores lições de restauração, honra e graça de toda a Bíblia. O nome dele é Mefibosete. E se você acha que sua vida está marcada por perdas, por quedas, por injustiças, então essa história é para você. Porque o que acontece com o Mefibosete vai muito além de um simples final feliz. É um lembrete poderoso de que o nosso valor não é definido pelas nossas limitações nem pelo nosso passado. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te marcar. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel, e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Só esse começo já coloca ele numa posição de destaque. Ele nasceu dentro da linhagem real, o que significava que, teoricamente, ele era um príncipe com direitos, com herança, com um futuro de honra. Mas tudo mudou num dia de tragédia. Em uma batalha contra os filisteus, tanto o rei Saul quanto seu filho Jonatas foram mortos. A notícia se espalhou rapidamente, e quando chegou ao palácio, houve pânico. Todos sabiam que numa transição de poder, os descendentes do rei anterior geralmente eram mortos para evitar qualquer ameaça ao novo governo. Foi nesse contexto de desespero que uma babá correu para salvar o pequeno Mefibosete, que na época tinha apenas 5 anos. No meio da correria, algo acontece. A criança cai. A Bíblia diz que por causa dessa queda, Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. Em um único dia, ele perdeu o pai, o avô, sua posição como príncipe e sua mobilidade. A vida dele foi completamente despedaçada. A partir daí, ele é levado para viver escondido em um lugar chamado Lodebar. Esse nome carrega um significado profundo. Em hebraico, Lodebar pode ser traduzido como sem pasto, sem palavra, sem comunicação. Era uma terra deserta, isolada, onde ninguém esperava encontrar um descendente da realeza. Era o lugar dos esquecidos. E foi lá que Mefibosete passou boa parte da vida. Pensa comigo. Esse menino cresceu com uma identidade marcada por dor. Ele não era apenas alguém com uma deficiência física. Ele carregava o peso de ser um príncipe caído. Vivia escondido, sem honra, como se não tivesse valor algum. Quem ele era de verdade foi enterrado pelas circunstâncias. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quando passamos por traumas, por quedas, por perdas, e começamos a acreditar que somos menos do que realmente somos. Quando deixamos que a dor defina a nossa identidade. Mas é aqui que a história muda. Anos depois, Davi já está reinando em Israel. Ele havia feito uma promessa a Jonatas, seu amigo leal, de que seria bondoso com sua descendência. E Davi, mesmo depois de tudo, decide cumprir essa promessa. Ele pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a ele bondade por amor de Jonatas? E alguém responde: sim, existe Mefibosete que vive em Lodebar. Essa resposta poderia ter sido esquecida ou ignorada. Davi era rei, tinha outros assuntos para lidar, mas ele manda buscar Mefibosete. Pensa na cena. Alguém que passou a vida escondido, provavelmente com medo de ser descoberto e morto por ser descendente do antigo rei, agora é convocado a se apresentar diante do rei atual. Deve ter sido aterrorizante. E quando Mefibosete se apresenta diante de Davi, a primeira coisa que ele faz é se prostrar e se declarar teu servo. Ele não chega como um príncipe. Ele chega como alguém que não acredita mais no seu próprio valor. Mas o que Davi diz é simplesmente transformador. Não temas, porque certamente usarei contigo de bondade, por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu avô.
e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete, sem entender, responde com uma pergunta carregada de dor. Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Essa fala mostra como ele se via, não como um herdeiro, não como um filho, mas como alguém sem valor. Mesmo assim, Davi cumpre sua promessa. Ele devolve a Mefibosete todas as terras que pertenciam a Saul, coloca servos para cuidar de tudo e o convida para viver no palácio, comendo à mesa do rei todos os dias. Isso é mais do que caridade, é honra, é restauração de identidade. Mefibosete, mesmo aleijado, mesmo marcado por uma vida de perdas, volta a viver como um filho do rei. Essa história é um espelho para nossa própria caminhada. Quantas vezes nos escondemos em nossos próprios Lodebar, lugares de vergonha, de limitação, de dor, onde achamos que ninguém vai nos encontrar, que ninguém vai nos lembrar. Mas existe um rei que ainda pergunta por nós, que não esquece, e promessas, que não nos vê pelas nossas limitações, mas pela aliança que fez, uma aliança de amor, de redenção, de graça. E quando Ele nos chama, Ele não apenas nos tira do esconderijo, mas nos devolve nossa identidade, nossa dignidade, nossa herança. A história de Mefibosete não é sobre superação, é sobre graça. Ele não fez nada para merecer aquilo. Ele apenas foi encontrado. E às vezes, tudo o que a gente precisa é se permitir ser encontrado. Confiar que ainda existe um lugar na mesa, mesmo quando a vida nos faz acreditar que não merecemos. Se essa mensagem falou com você, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ser lembrado de que ainda há um lugar à mesa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te tocou nessa história. A gente se vê no próximo vídeo.